Olá pessoal, eu sou Jailma Carvalho, aluna do 6º período do curso de Licenciatura em Matemática à Distância pela Universidade Aberta do Brasil, UFBA, Universidade Federal da Bahia, Polo Juazeiro. A aula de hoje foi elaborada para você, aluno do ensino médio, que precisa se aprofundar em equações trigonométricas. Então, hoje, estaremos estudando esse importante conteúdo que se chama equações trigonométricas. Porém, pessoal, antes de iniciarmos o assunto de equações trigonométricas, precisamos estar afiados e relembrar 3 coisas importantes. A primeira delas é a tabela trigonométrica. Precisamos estar realmente afiados e entendermos sobre esses ângulos notáveis, que é o seno, o cosseno e a tangente. Outro assunto importante, outro tópico importante que precisamos estar afiados é sabermos colocar os sinais dessas funções, pelo menos no mínimo essas 3 funções, do seno, do cosseno e da tangente. Precisamos saber onde colocar os sinais no círculo trigonométrico. Então, só lembrando, na função seno, toda a parte superior dos quadrantes no nosso círculo está dividida em 4 partes, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, na função seno, esses sinais ficam assim: toda a parte superior positiva e toda a parte inferior negativa. Já no cosseno, todo o lado direito do círculo trigonométrico será positivo, ou seja, primeiro e quarto quadrantes positivo. E todo o lado esquerdo, segundo e terceiro quadrantes, negativo. Como fica a tangente? A tangente fica assim: positivo e negativo. Outra coisa importante que a gente precisa lembrar é sobre os graus das funções do seno, do cosseno e da tangente, sobre esses ângulos. 30 graus, 45 e 60. Estamos vendo os ângulos notáveis. Mas a gente precisa também aprender a colocar esses graus, transformar os graus em radianos. Como ficaria esses graus em radianos? Como é que eu faço para saber quanto corresponde 30, 45 e 60 em radianos? Bem, nós conhecemos esse carinha aqui, ó. Sabemos que π é igual a 180 graus, o ângulo de 180 graus. Então, para que a gente descubra quanto vale 30 em radianos, basta a gente aplicar a regrinha de 3. Se π equivale a 180, quanto vale 30 em radianos? Então, a gente coloca o x, faz o cruz-credo, que todo mundo já conhece, e a gente vai encontrar π sobre 6. Mas a gente pode também simplesmente perguntar: 180 dividido por quem dá 30? 180 dividido por 6. Logo, π dividido por 6 equivale a 30. 30 graus em radianos é a mesma coisa de π sobre 6. Da mesma forma, a gente encontra o 45. A gente transforma ele em radianos ou utilizando a regra de 3, ou simplesmente dividindo 180 dividido por quem dá 45. 180 dividido por 4, ou seja, π4 é a mesma coisa de 45 graus. 180 dividido por quem dá 60, π sobre 3. Então, pessoal, se a gente lembrar da tabela trigonométrica, se a gente souber colocar os sinais das funções dos ângulos notáveis e a gente souber transformar graus em radianos, a gente consegue resolver qualquer equação trigonométrica. Então, vamos lá aplicar essas informações? Vamos ao nosso primeiro exemplo. Resolva a seguinte equação trigonométrica. Pessoal, observe bem essa condição que nos aparece aqui. Isso é um limitante, é uma condição. Quer dizer que a gente vai resolver
a nossa equação apenas na primeira volta. 0 menor ou igual a x menor ou igual a 360 graus, ou seja, apenas na primeira volta. As equações trigonométricas, elas podem ser resolvidas na primeira, na quinta, em 50 voltas, se for preciso. Mas nesse caso, como existe uma condição que limita, vamos apenas resolver na primeira volta, tudo bem? Então, vamos lá. Letra A. Seno de x igual a 1. Pessoal, qual o ângulo cujo seno vale 1? Vamos lembrar? O ângulo de 90 graus, que corresponde quanto em radianos? Bem, se π é igual a 180 graus, 180 dividido por 2 é 90. Então, π sobre 2. Vamos observar aqui o nosso ciclo trigonométrico. Vamos colocar os sinais. Já sabemos que o seno, todo o lado superior, a parte superior é positivo e toda a parte inferior é negativo, ok? Então, onde ficaria localizado o π sobre 2 no nosso círculo trigonométrico? Aqui, ó, pessoal, 90 graus. Então, o seno de 90 é igual a 1. Olha onde ele fica localizado. Então, nós já temos a nossa resposta, π sobre 2. Como ficaria o nosso conjunto de solução? π sobre 2. Fácil assim, simplesmente isso. Mas vamos complicar mais um pouquinho, tá bom? Para que a gente aprenda e que a gente, ao final da aula, a gente fique craque. Vamos ao segundo exemplo. Resolva a seguinte equação. Lembrando que existe a mesma condição, limitando apenas na primeira volta. Seno de x igual a meio. Pessoal, qual o ângulo cujo seno corresponde a meio? Vamos lá? O ângulo de 30 graus. Em radianos, π sobre 6. Vamos observar o nosso círculo trigonométrico. Vamos colocar os sinais que a gente já aprendeu. Parte inferior, negativa. Onde ficaria na tabela 30 graus? Só que observe, o nosso resultado ali é positivo. Então, nós teremos duas respostas, pessoal. Nós temos o primeiro e o segundo quadrante positivos. Então, não teremos apenas o 30 graus. Vamos ver como isso acontece? O 30 é apenas um norteador. O nosso resultado é positivo ou negativo? Vai ser positivo, então teremos duas respostas. Eu já tenho a primeira resposta. 30 graus ficaria aqui, não é isso? π sobre 6. Mas onde ficaria a outra resposta? Lógico, na parte também superior, que é onde corresponde o lado positivo. Então, vamos colocar essa seta norteando onde seria esse outro ponto. Então, vamos lá, pessoal? Olha ele aqui. Se nós temos desse lado direito 30 graus, do outro lado também. Como que a gente faz para encontrar esse outro carinha que está ali do lado esquerdo? Bom, nós conhecemos esse moço aqui, o π, que é a meia volta 180 graus. Se desse lado direito eu tenho 30 graus, desse outro lado esquerdo eu também estou voltando 30 graus, partindo do π, pessoal. Então, o π, se eu retornar 30 graus, eu vou encontrar exatamente aquele ponto que eu estou procurando. Então, como que eu faço para resolver? É simples. π menos o nosso norteador, π sobre 6. Desse lado aqui é o nosso, observe aqui, pessoal, é o nosso grau norteador. Então, π menos o π sobre 6, tirando o MMC. Como que eu faço? Eu tiro o MMC, o mínimo múltiplo comum seria o 6. Pessoal, conteúdo do Fundamental 2. O MMC de 6 dividido por 1 dá 6, vezes π, 6π. 6 dividido por 6 dá 1, vezes π é π. Então, se eu tenho 6π menos π, o meu resultado vai ser 5π sobre 6. Olha onde ele está aqui, 5π sobre 6. Bom, agora que já encontramos as duas respostas, o nosso conjunto solução
Fica assim, π sobre 6 e 5π sobre 6. Fácil, não é, gente? Vamos lá? À medida que a gente vai resolvendo as próximas questões, vai ficando cada vez mais fácil. Na letra C, temos seno de x igual a menos raiz de 3 sobre 2. Meu Deus, parece que está ficando difícil, mas é fácil, pessoal, de resolver. É só lembrar qual é o ângulo cujo seno corresponde a raiz de 3 sobre 2. Lembra da tabela? Vamos lá? Esqueça o sinal de menos nesse momento. Vamos descobrir qual é o ângulo cujo seno corresponde a raiz de 3 sobre 2? Facinho, né? 60 graus. Que em radianos é a mesma coisa de π sobre 3. Onde fica no nosso círculo trigonométrico π sobre 3, os 60 graus? Pessoal, ele ficaria mais ou menos aqui. Mas como o nosso sinal é negativo, o nosso resultado tem que ser negativo. Vamos colocar primeiro os sinais? Então, o nosso 60 graus seria aqui, mas como a nossa resposta está concentrada aqui na parte negativa, vamos marcar aqui, né? 60, descendo para a parte negativa, ele fica aqui. E a nossa resposta vai se concentrar, vamos colocar a nossa reta para nortear o nosso exemplo. Então, nós vamos tentar descobrir quem é esse carinha aqui e depois quem é esse ponto aqui. Vamos lá? Olha eles ali. Vamos tentar descobrir. Como que eu faço para descobrir esses dois pontos? Bom, pessoal, eu já conheço esse rapaz aqui, que é o π. Para eu chegar nesse ponto aqui, eu tenho que fazer o quê? Já aprendemos anteriormente. Eu tenho que acrescentar do π exatamente esse 60 que está passando, esse π sobre 3, que é o meu norteador. Então, é a continha simples que a gente já sabe. π. Mas antes disso, vamos preencher o restante da tabela. Uma volta completa, 2π, 90 graus, π sobre 2, 270, 3π sobre 2. Eu coloquei aí só para que fique mais fácil para a gente entender esse problema. Então, vamos lá. Eu preciso descobrir quem é esse carinha aqui. Então, vamos lá. π, eu vou acrescentar o π sobre 3, que é o meu norteador. Então, π mais π sobre 3, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de 3. A gente já sabe como resolve, né, pessoal? Então, eu vou adiantar com a resposta. Encontraremos 4π sobre 3. Vamos colocar ele aqui. E agora, como que eu faço para achar esse outro pontinho aqui? Bom, vamos pensar. O que seria mais fácil? Eu acrescentar de 3π sobre 2 o π3 ou subtrair do 2π o π3? Vamos pensar. Pessoal, sempre fica mais fácil usar os números inteiros e não os fracionados. Então, nós vamos escolher subtrair do 2π o nosso π sobre 3. Então, daqui para chegar aqui, eu vou retirar. Então, 2π menos π sobre 3, tirando o MMC, como a gente já fez anteriormente, nós vamos encontrar 5π sobre 3. Fácil, não é, pessoal? Então, agora, já encontramos as duas respostas. O nosso conjunto de solução fica 4π sobre 3 e 5π sobre 3. Vamos ao próximo exemplo. Agora faremos um exemplo utilizando o cosseno. Cosseno de x igual a raiz de 3 sobre 2. Mais uma vez eu pergunto, qual o ângulo que corresponde ao cosseno de raiz de 3 sobre 2? Vamos lembrar da tabela? Será o ângulo de 30 graus, que em radianos equivale a π sobre 6. Pessoal, no cosseno, vamos colocar os sinais. Lembrando que todo lado direito é positivo e todo lado esquerdo é negativo. E agora, pessoal, no meu resultado ali é positivo. Então, nós teremos novamente duas respostas. A gente já conhece, aqui, ó, 30 graus ele ficaria aqui. Então, o outro lado positivo seria
aqui. Então, vamos colocar o nosso π sobre 6, que nós já temos a resposta. E agora, vamos tentar descobrir esse outro ponto aqui. Seria a segunda resposta. Como que eu faço, pessoal? Facinho, né? A gente já aprendeu. Bom, se eu já sei que aqui corresponde a uma volta completa 2π, eu só preciso retirar desse 2π o π sobre 6, ou seja, os 30 graus. Para chegar até o 2π, eu preciso retirar. Então, desse ponto da seta até o 2π, eu tenho que retirar para encontrar esse resultado. Então, vamos lá. 2π, a gente já aprendeu que é mais fácil do que somar o meu norteador com o 3π sobre 2, porque ele é fracionado, né? Então, vamos utilizar realmente o 2π menos o π sobre 6. Tirando o MMC, nós encontraremos 11π sobre 6. Pessoal, só lembrando, o MMC de 6 e 1 é 6. 6 dividido por 1 dá 6, vezes 2, 12. 6 dividido por 6 dá 1, vezes π é π. 12π menos 1π, 11π sobre 6. Conteúdo do fundamental. Temos que lembrar desses conceitos já aprendidos anteriormente. Então, agora que a gente já encontrou 11π sobre 6, é esse carinha aqui, já temos as duas respostas. Nosso conjunto de solução, π sobre 6 e 11π sobre 6. Próximo exemplo, cosseno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2. Já temos o nosso círculo trigonométrico preenchido com os sinais. Qual é o ângulo que corresponde ao cosseno de raiz de 2 sobre 2? 45 graus. Que em radianos, π sobre 4. Pessoal, 45 graus ficaria aqui. Mas como o nosso resultado é negativo, então as nossas respostas serão aqui e aqui. 2 pontos, né? Eu adiantei aqui um pouquinho. Como que eu descubro esse ponto de cima? Lembrando, eu vou retirar do π o nosso ângulo norteador. Então, π menos π sobre 4, tirando o MMC, 3π sobre 4. E esse outro ponto, se aqui eu retirei, daqui para cá eu tenho que, muito bem, acrescentar. Então, vamos lá. π mais π sobre 4, tirando o MMC, 5π sobre 4. Estamos ficando craques, hein? Tá cada vez mais fácil. Nosso conjunto de solução, 3π sobre 4, 5π sobre 4. Vamos ver agora um exemplo utilizando a tangente. Será que a gente resolve da mesma forma? Vamos ver? Tangente de menos raiz de 3. Pessoal, vamos colocar os sinais. Lembra lá do início? Na tangente fica positivo, negativo, positivo, negativo. Qual o ângulo cuja tangente corresponde à raiz de 3? 60 graus. Que em radianos, π sobre 3. 180 dividido por 3 é a mesma coisa de 60. Localizando ele no círculo, ele ficaria aqui, 60, mas como a minha resposta é negativa, ele vai ficar desse lado. Mas eu não tenho apenas uma resposta. Olha aqui o negativo também. Então, vamos passar o nosso tracinho aqui para marcar os 2 pontos que a gente precisa localizar a resposta. Então, vamos lá. Como que eu faço para localizar esse ponto? Muito fácil, né? Eu vou retirar do π. Então, π menos π sobre 3, tirando o MMC, eu vou encontrar 2π sobre 3. Muito fácil. E agora, Jailma, como faço para achar esse outro ponto que está lá tão longe? Ele está longe do π. Sim, ele está longe do π, mas ele está próximo do 2π. Então, o que é que a gente precisa fazer? Quanto falta para chegar em 2π? O meu norteador aqui, ó, π sobre 3. Então, vamos retirar 2π menos π sobre 3. Tirando o MMC, encontraremos 5π sobre 3. Tão fácil quanto o seno e o cosseno. Nosso conjunto solução é 2π sobre 3, 5π sobre 3. Gente, como tá fácil o conteúdo. Mas será que é fácil mesmo assim ou é porque a gente já aprendeu
E agora a gente está voando baixo. Vamos continuar? Pessoal, voltando ao primeiro exemplo, ao exercício A. Nós vimos que o seno de x igual a 1, o ângulo que corresponde a 1 é 90 graus e que 90 é a mesma coisa de π sobre 2. Temos ali aquela condição que limita, né, apenas resolver em apenas uma volta. Nosso resultado ali, nossa resposta foi π sobre 2. Mas vamos imaginar que não existisse essa condição aqui. Que a gente pudesse achar a resposta dando diversas voltas no círculo trigonométrico. 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, 50 voltas, se fosse preciso. Será que a minha resposta seria a mesma? Bom, vamos ver. Não seria a mesma. A gente teria que acrescentar essa informação aqui. Nosso conjunto de solução seria assim: π sobre 2 mais 2πk, sendo que k pertence ao conjunto dos números inteiros, para todo k pertencente ao conjunto dos números inteiros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho π sobre 2, que é 90, mais 2π, que equivale a 360 graus, ou seja, uma volta completa, vezes o k, que o k está me dizendo que é a quantidade de voltas que se faz necessário. Então, se precisasse de 2 voltas, seria 2π vezes 2, ou seja, 2 voltas. 2π vezes 4 vezes 50, quantas voltas fossem necessárias. Então, se eu fosse voltar a todos aqueles outros exemplos, a resposta seria a mesma, acrescentada de 2π vezes k. Ou seja, nesse caso, π sobre 2 mais quantas voltas forem necessárias. 2π vezes o k. Bom, pessoal, então, chegamos ao final dessa nossa aula e chegamos ao momento do nosso resumão. Só para lembrar que temos que ter em mente afiadíssimos a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis. Temos que saber localizar os sinais no círculo trigonométrico das funções de seno, cosseno e tangente. E saber fazer a transformação de graus para radianos. Utilizando a regrinha de 3 ou a divisão simples, né? A gente lembrando que o π equivale a 180, e se a gente divide por 30, a gente acha π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3. Pronto, pessoal, basta se lembrar dessas informações e a gente vai conseguir resolver qualquer equação trigonométrica. Tudo bem? Então, sejam felizes, parabéns e bons estudos!